Gênese no lar, Evangelho no coração. Este é o nosso encontro de número 227. Reflexões matinais em torno dos ensinamentos do Evangelho, automaticamente dos ensinamentos do Cristo e da moral cristã. Hoje, um belo domingo, dia 10 de janeiro de 2021, nos reencontramos, como assim o fazemos todas as manhãs. Nos toca a mensagem, porque nós, através dela, vamos entendendo que o homem no mundo tem, por determinismo relativo, às vezes por imposição, seja divina ou imposição própria, porque sempre lembramos a mensagem de Jesus, que nos fala, nos cala profundamente, que é: a cada um será dado segundo a sua obra. Em contato é o nosso tema. E iniciamos com a gratidão a nos abarcar, gratidão ao Pai maior, à vida, aos amigos espirituais e todos aqueles que vêm em nosso encontro nos auxiliar. Mas também lembremos que estamos em contato com tantos outros que nos provocam feridas, mas que, sob o olhar do conhecimento espírita, devemos e podemos também olhar a esses que nos provocam feridas, situações desconfortáveis, tristeza às vezes, como professores. Professores que vêm nos ensinar e nos permitir a fixação do aprendizado no sentido da tolerância, da paciência. E assim, em contato com aqueles que fazem parte do nosso rol familiar, aqueles outros que fazem parte das nossas relações sociais, sejam elas no trabalho, na vizinhança, na casa espírita e na sociedade, vamos entendendo a necessidade que temos de tê-los em nossa companhia, a fim de que possamos realmente utilizar das ferramentas apropriadas para a autotransformação, para o exercício diário e constante do esforço de eliminar em nós as imperfeições. E a mensagem ditada por um espírito protetor em Bordeaux, 1863, inicia já nos acalentando, já nos colocando no colo, no sentido de harmonização, de busca de equilíbrio ou de menos desequilíbrio. E nos diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça.
é um acalento, mas também é uma alertiva. Seja você mesmo para aqueles que estão em seu entorno, para aqueles que participam por momentos ou por longos períodos de sua vida, o exemplo de coração purificado, dócil aos ensinamentos de Jesus, observador da lei divina, para que possa você, em se colocando não mais como o solo ou a semente, colocando-se como o semeador, a espargir para aqueles que estão em seu entorno, e com profusão, nos fala o Espírito Protetor, as sementes que devem germinar no seu coração para que possam produzir futuramente, enquanto boa árvore, sementes outras no coração dos outros. Não penseis, nos orienta o Espírito Protetor, porém, que ao vos exortar incessantemente à prece e à evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Vejo um quadro em uma situação aonde vivenciamos e observamos na vida dos outros a seguinte situação: ingrato, eu fiz tudo por você e você me retorna assim, com a ingratidão. Esquecemos que nesta orientação nos é pedido cariciosamente que venhamos a sacrificar até as nossas próprias necessidades. Sacrifício determinado no sentido de melhoria das frivolidades de cada dia. Mas se isso não for feito com um sentimento de pureza, para que a nossa atitude, a nossa conduta, o nosso conduzir seja santificado, de nada ou pouco valerá. Nos lembremos de que, ao nos debruçarmos sobre os livros espíritas ou não, cabe-nos, na busca do conhecimento, não preencher e transbordar tudo que absorvemos somente no intelecto. Temos que conduzir tudo isso de maneira a nos dar sustentação para a sede do sentimento humano, enquanto encarnado, no corpo, que é o coração. Cuidemo-nos para que, ao retornarmos à pátria espiritual, sem viver como essa recomendação no mundo, sem estar dentro do contexto da lei da sociedade, nós corremos um sério e grave risco.
de retornarmos à pátria espiritual cheios de nada e vazios de tudo. É um pensamento filosófico que cabe-nos a cada momento de nossas vidas. Vós fostes, continuando com a leitura, chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas. Por isso o tema, em contato, para que possamos analisar quais são as naturezas daqueles que estão ao nosso entorno e qual é a nossa natureza. E vamos identificar que tanto aqueles que estão em nosso entorno quanto nós mesmos temos caracteres extremamente antagônicos. Mas, novamente, na recomendação bondosa, nos fala assim: não melindrai nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Dentro do contexto da mensagem de Jesus, não escandalizai a nenhum dos pequenos que está junto com você. E nos recomenda, e aí nós sentimos o amparo amigo da espiritualidade, a misericórdia divina, porque ele diz de forma tão tranquila, e nós temos que receber de maneira mais tranquila ainda, dizendo assim: estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura de um verdadeiro herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. Então, forma-se um quadro de que devemos mirar, de que devemos ter como alvo a felicidade prometida por Deus. Essa é a herança que, muito no bom sentido, ambicionamos, mas ela está distante. Muitas das vezes, com todas as aflições que nos chegam, mesmo que a tenhamos como orientativas, entramos em desequilíbrio, em desespero. E a felicidade, para nós, é uma utopia. Sabemos que vai acontecer, mas está tão distante esta vivência de felicidade, o tal do tão divulgado mundo da regeneração, aonde haverá preponderância do bem, mas ainda não ocorrerá o desaparecimento do mal. Nós ainda nos perdemos diante de tantos conflitos. E o pior não são os conflitos exteriores. As dificuldades, a pandemia, a violência, a possibilidade de guerra, a maledicência imperando, vícios e imperfeições extremamente aflorados. O que nos toca, o que nos deixa muito acabrunhado, são as nossas próprias imperfeições. É a nossa criada interiormente pandemia individual, se é que existe esse termo. São as dificuldades ativas e imperantes a nos conduzir não somente com atitudes, que é o desfecho do pensamento gerado em nosso interior. Esta orientação vem carregada e sublinhada com outra a nos promover, provocar pensamentos
consistentes no sentido de desenvolver esforços com a vontade firme de melhoria, porque alerta que a virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre. Ou seja, nos diz assim claramente: não assuma a figura de religioso. Busque a religiosidade, a espiritualidade. Não nos cabe esta aparência severa, lúgubre, indômita e péssima para os outros, quando nos determinamos que para viver santificando, purificando o coração, necessário é repelir os prazeres que a condição humana permite. Errado. Temos que viver tudo, sempre na busca de viver com boas intenções e realizar boas coisas. Basta referir todos os vossos atos ao Criador. Me recordo uma orientação de Joana de Ângeles em uma de suas obras, quando ela diz assim: quando acertar, ore e agradeça. Antes de realizar, ore e agradeça por poder realizar. Mas se errar, ore e rogue a Deus amparo para que acerte da próxima vez. Orar. É exatamente isso que o Espírito Protetor nos orienta. Referir a tudo que fazemos, a todos os nossos atos, ao Criador que nos deu a vida. É tão simplesmente buscar estar em consonância com o amor divino. Basta, e agora vai falar de oração, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe, no impulso da alma, a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. Sim, que possamos pedir a Deus, no impulso interior da alma, a proteção para qualquer tarefa e a bênção pela tarefa acabada. Mas roguemos ainda o amparo dele, de nosso Espírito Protetor e de todos aqueles que querem ver o nosso avanço, o nosso progresso, a ajuda, o auxílio no erro cometido, para que possamos, em futuro próximo, errar menos. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Em realidade, podemos sintetizar as reflexões dessa manhã tão simplesmente observando, buscando introjetar, internalizar os 2 mandamentos deixados por Jesus, dito por ele que esses 2 mandamentos abarca, envolve, se apropria de todos os profetas e de toda a lei. E finalizamos a reflexão da manhã com a mensagem de Jesus e esperando que venha essa mensagem tocar verdadeiramente nossos corações. O nosso dia deve
e em determinado momento tem que ser assim. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar o vosso próximo como a si mesmo. Sabemos que a dificuldade se apresenta quando necessitamos nos apresentar focados nesses amores, nessa tríade ou trindade: amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Lembremos que Jesus exortou uma outra situação. Como pensas que pode amar aquele a quem você não vê, que é Deus, se você não consegue amar aquele que você vê, que é o seu próximo? E muitas vezes, corações queridos, que sendo nós mesmos o nosso pior inimigo pelas nossas próprias atitudes, via de regra, o próximo mais próximo de nós somos nós mesmos. Por isso a necessidade do amor a si mesmo, para que desdobre-se no amor ao próximo, para que nesse exercício de amar a si mesmo, amar ao próximo, possamos de verdade amar a Deus. Tenham todos um bom dia, um bom domingo. Sempre e sempre deixarei um beijo em cada coração e terminamos as nossas reflexões com algo mais do que um beijo. Abreijos a todos. Muita paz, um bom dia.